Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos chegando aqui para a nossa edição de número 16, 16º episódio esse, inclusive, que falaremos sobre o final do primeiro turno do campeão, né, do primeiro turno Palmeiras. Estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, Lucão, como vai? E olha a gente aí, chegamos à metade da temporada do nosso podcast, hein, como anda o senhor? Quem diria, primeiramente uma boa noite ao senhor, uma excelente semana a todos que vão nos ouvir e aos que não também. Cara, que semana movimentada, hein? O meio da semana foi infinitamente superior a esse fim de semana e a gente vai comentar sobre. E parabéns, né, antecipadamente ao Palmeiras, campeão do primeiro turno, e que ganhou hoje, inclusive, no final do jogo ali. E vamos falar tanto do meio da semana quanto desse fim de semana e dos confrontos da Copa do Brasil, né? Tivemos sorteio na terça-feira, confrontos definidos e os mandos também de campo definido. E vamos dar uma passada por tudo isso e muito mais. Tudo isso é trabalho. Não é só o resultado do jogo. Eu não estou dizendo que você não trabalha. É trabalho. Não, mas isso é qualidade do trabalho. Estou falando que você falou que você acha que isso é dar certo. Não é só o resultado final do jogo. Que é uma pobreza muito grande você analisar o futebol. A torcida do São Paulo não é pobreza, Diniz. A torcida do São Paulo é resultado, sim. Muito que bem, Lucão. Excelente introdução. Eu já vou puxar, então, aproveitando que você citou o tema Copa do Brasil, pra gente não deixar aí a peteca cair. Jogaram nesse sábado para abrir a rodada São Paulo e Goiás no Morumbi, 3-3. Queria começar falando desta partida, citando o retrospecto do São Paulo nos últimos 5 jogos que ele disputou nesse Campeonato Brasileiro. Ele vem de 1 vitória e 4 empates seguidos. A gente sabe, né, que time que muito empata dificilmente pode almejar alguma coisa em campeonatos de pontos corridos. Em relação aos últimos empates, eu até achei bons resultados pelos adversários que o São Paulo enfrentou e também pela qualidade do elenco, né, que já não é dos melhores e anda muito desfalcado. Mas dessa vez, tomar 3 gols do Goiás no Morumbi lotado, mesmo o Goiás sendo um time muito bem treinado, acho que não dá pra entender como um placar bacana, não é mesmo? Eu concordo contigo, e vendo os gols, a maneira que o São Paulo tomou os gols, as chances de gol do Goiás, mostra muito a questão que a gente vem falando do elenco limitado, que são nítidas falhas de entrosamento, desatenção, tanto que o primeiro gol e os lances que antecederam o primeiro gol foram claros o despreparo ali do sistema defensivo do São Paulo, que ontem jogou com a linha de 4, não jogou com os 3 zagueiros que estão acostumados, até porque o São Paulo não tem 3 zagueiros, né? Tem muita gente no departamento médico. Aí o Goiás faz o primeiro gol ali numa falha da zaga. O São Paulo consegue virar o jogo ali com o Caleri e depois com o Nestor logo em seguida, e praticamente logo em seguida também o Goiás faz o segundo gol no escanteio. Cara, eu queria ressaltar, eu acho que ele é lateral, aquele anão do Goiás que jogou muito, o Dada Belmonte. Ele é meio campo. Pô, esse segundo gol do Goiás, a jogadinha ensaiada deles foi muito boa. Foi sacanagem. E agora quase que o Santos fez o gol. Mas São Paulo teve a chance de sair do primeiro tempo ganhando com um pênalti a seu favor, que o Luciano não bateu mal, mas foi aquele pênalti meia bomba, sabe? Alguém pode avisar o Luciano que tá liberado, né? Bater pênalti do outro lado do gol. Bate todos ali. Facilitou demais a vida do Tadeu. Tadeu pegou, e no segundo tempo São Paulo voltou do mesmo jeito. São Paulo não fez uma partida em si ruim, mas é aquele negócio, como o elenco é limitado, tem a questão física, o São Paulo decai muito no segundo tempo, e isso infelizmente não vai mudar, não vejo essa mudança tão repentina assim. Fez gol com o Patrick no lance de escanteio, e no final do jogo o Goiás empata com o Pedro Raul numa jogada que foi construída ali pela direita. Queria ressaltar outra coisa também, que a gente vem falando do Thiago Couto, né, que é um goleiro que não tá pronto ainda, tá nítido, mas ontem
tanto ontem quanto o segundo tempo que ele fez com o Inter, ele vem mostrando uma certa melhora. Não, não justifica ainda, mas até porque se piorar, lascou, né? se piorar, a gente vai jogar com um goleiro ninho daqui a pouco. Mas é um empate muito amargo. E vamos ver agora que quinta-feira é São Paulo e América aqui no Morumbi, já a Copa do Brasil, né? E vamos ver se o São Paulo ele meio que acorda e mata o jogo, né? Que é o que tá faltando pra gente. Sim, o pior, na verdade, é o São Paulo de novo tomar um gol de empate. Um gol de empate, ou gol da derrota, enfim. Nos acréscimos, falta de atenção total. Pedro Raul jogou muita bola, muita bola. Ele acabou com a dupla de zaga do São Paulo, que foi Diego Costa e Luizão, muito mal, inclusive os dois. E o ataque foi bem, mesmo com o pênalti perdido pelo Luciano e afins, o São Paulo produziu lá na frente para vencer. Mas é um time muito desequilibrado, né? Não consegue ter uma consistência entre ataque e defesa, principalmente em jogos como esse, que é muito importante pontuar dentro de casa. Não consegue, muito mérito do Goiás também, placar justíssimo, ninguém merecia ter saído vencido dessa partida, e aí o São Paulo é aquilo, fica patinando, é o 10º lugar, 26 pontos, sei lá quantas rodadas o São Paulo tá entre 7º e 10º e não consegue sair, e acho muito difícil, pra falar a verdade, que termine o campeonato longe de uma dessas posições, e o Goiás é aquilo, vai beliscando um pontinho aqui, um pontinho ali, faz tempo que não entra na zona de rebaixamento, como eu tinha comentado, é um time muito bem treinado pelo Jair Ventura, e pra fechar, Lucão, você comentou sobre o Thiago Couto, o São Paulo tem negociações com o goleiro John do Santos. Exatamente, eu ia falar disso no novo quadro, o Vai Dar Namoro, que é especulações sobre a janela de transferência. Exato. Não é, eu acho que já, meio que te cortando, desculpa, mas eu não acho que é a solução dos problemas do São Paulo. Mas de fato, o São Paulo precisa de um goleiro um pouco mais pronto. Eu li, o André Hernan soltou essa informação, né? Aí primeiro eu vi que era compra, depois empréstimo, parece que pode ter uma troca com o Rigoni, coisas do tipo. E essa movimentação me faz pensar que, pelo visto, a lesão do Jandrei não é tão simples quanto comentaram, né? Quando ele saiu ali do jogo contra o Internacional, São Paulo já jogou 2 vezes desde então, e o Jandrei não voltou. Vamos ver. Eu acho que o Santos não vai facilitar a saída do John. É um goleiro que muita gente diz ser muito bom, só que, querendo ou não, o João Paulo é um dos melhores goleiros do Brasil e é difícil tirar a titularidade dele. Então vamos acompanhando ali nas próximas semanas. O São Paulo também que deve anunciar amanhã, no dia 25, o galopo do Banfield de fim da novela aí, que chega aí junto com grana de patrocinadores para reforçar o tricolor paulista, que então fecha o primeiro turno em 10º lugar, o Goiás fecha em 12º, 2 times ali de meio da tabela. Acredito que nenhum dos dois caia, mas também não vejo tendo voos maiores nesse campeonato brasileiro. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui, manda chamar o criado do Somália, caralho! Somália! Aí, porra! E já puxando para outro jogo, Lucão, quem quer voar mais alto, né? É o Botafogo, que venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Fogão respira nesse campeonato brasileiro depois de 3 derrotas seguidas. E como joga bola o Jefinho, né? Nossa senhora, esse moleque vai estourar ainda. Já estourou, né? Já é titular absoluto desse time do Botafogo. Não tem como tirar ele mais, não. Eu fiquei surpreso também, que quem vinha jogando ali na ponta esquerda era o Vitor Sá, se eu não me engano. Ele mesmo. Que também não mostrou a que veio até hoje, né? Exatamente. Por incrível que pareça, foi uma boa partida do Botafogo. Faz tempo que a gente não fala isso aqui, né? Boa partida no Botafogo. O Atlético, a gente falava antes que tinha problemas para jogar fora de casa. Tinha melhorado, só que ontem não foi esse caso. Até começou bem o jogo, mas depois o Botafogo, ele tomou conta de boa parte do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Uma boa partida do Ellison também. Eu acho ele um bom atacante. Fez um também. Golaço ontem. Muito, muito bom. O gol que ele fez é que a bola também não chega, né? Ele tem que fazer milagre nesse time do Botafogo. Sim, então foi uma partida do Botafogo que fazia tempo que a gente não via e que é algo que a torcida espera desse novo Botafogo. E do Atlético Paranaense é uma derrota muito, mas muito amarga mesmo. Até pela maneira que o time jogou e pelas ambições do time, ou que o time podia conquistar nessa rodada. Né? Tem o sintético, o Atlético não consegue, né? É difícil mesmo. Pontuar. E o Botafogo no meio de semana, na derrota de 2-0 pro Santos, produziu bastante também. O Jefinho jogou bem no meio de semana, inclusive. Sim, mas a bola jogou. não entrou. A diferença é que hoje a bola entrou. E o Botafogo fez um jogo bem tranquilo também. Foi bem controlado em relação a esse time do Atlético Paranaense. É bom que deu pra dar uma respirada, né? Quem jogou muito também foi o Marçal. Excelente partida. O segundo jogo dele pelo Botafogo. E o Fernandinho também, né? Jogou como titular do Atlético Paranaense. Ele começou no meio da semana, ele entrou no segundo tempo, deu
deu assistência ali. E provavelmente ele vai ser titular. Ele tem, pro futebol brasileiro, o Fernandinho não é um jogador ruim. Ele tem, igual, que nem, por exemplo, o caso do Fred, que a gente já comentando lá do histórico do Cone, lá, por causa da Copa. Ele teve seus problemas também por causa da Copa, mas ele não é um jogador ruim. É um jogador que eu acho que ele vai somar muito nesse elenco do Atlético, é um elenco novo, então precisa dessa peça de experiência, né? Que eu acho que os mais Eu acho que ele velhos vai deitar aqui no futebol brasileiro. Então, acho que os mais velhos do elenco do Atlético são ele, o Thiago Heleno. Que jogou ontem também. Sim, e fazia tempo que eu não vi ele jogar. Acho que Ele tá machucado, Thiago Heleno? Eu acho que ele tá machucado. Eu acho que ele tá machucado. Então, vão ser peças muito importantes ali para meio que dosar ali esse juventude e experiência para ver se o Atlético deslancha mais nas competições. E eu acredito que se o Atlético começar a desgarrar muito ali do pelotão da frente, como tá desgarrando, ele vai focar nas Copas. Muito, muito provavelmente. E o Botafogo é aquilo, né? Finalmente esse time do Luiz Castro demonstrou alguma melhora. Tudo bem, tem toda a questão, os caras estão chegando agora, tem essa questão de entrosamento, por aí vai, mas era um time muito mal treinado. Não que, nossa, tenha mudado de 2 dias pro outro. É que é aquilo, né? Quando a bola entra, bicho, faz muita diferença. E não estava entrando, né, a bola do Fogão, que deve se reforçar aí, a gente vai comentar, não vai dar namoro logo mais. Mais ainda do que já se reforçou esse ano, deve chegar o Orreda lá do Godoy Cruz, coisas do tipo. Então é um time do Botafogo que tende a crescer de produção nesse segundo turno, se quiser sonhar com alguma coisinha, né? Não tá tão longe assim do G6, são só 6 pontos de diferença pro Flamengo, então o campeonato não está acabado, e o Atlético Paranaense, 31 pontos, quinto lugar, já tá ali a 8 do Palmeiras, que é o líder. O Atlético que chegou a bater vice-líder por algumas rodadas, né, já deu uma distanciada, acho que normal pro elenco que o Felipão tem em mãos, mas de qualquer maneira o trabalho dele é muito bom e não tem do que reclamar. Vamos ver como o Atlético vai sair na Copa do Brasil agora, né, que vai enfrentar o principal candidato ao título, o Atlético Paranaense, que enfrenta o Flamengo no meio de semana. Vamos ver, né? Tem um histórico recente também de jogos em mata-mata contra o Flamengo bacana. O que você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro? De vídeo. Que trabalho vem fazendo o Dorival Júnior, hein? Flamengo venceu o Avaí de virada lá na ressacada. O bom, não digo bom time do Avaí, mas o bem treinado time do Avaí, que dentro das suas limitações vem fazendo um bom campeonato. Saiu na frente do Flamengo, mas não aguentou. A fase do Pedro é muito boa. Queixada foi lá e virou a partida pro Flamengo. Teve a estreia do Vidal, né? Oficialmente aí contratado e já jogando pelo Mengão. Conseguiu ver esse jogo? Foi o jogo das 11, né? Desse domingo. Cara, eu confesso que não, porque eu acordei às 11h30 e eu nem lembrava do jogo. Olha aí. Mas pelo que eu consegui ver depois, inclusive eu já puxar o gancho que nunca falta, que é o da arbitragem. O gol que o Potker fez, você achou que foi falta em cima do Santos? Vou te perguntar disso agora. Eu não achei nenhuma falta. Eu não achei nada, porque, tipo... E era o Klaus, viu? Mais só uma vez. E era o Klaus. O Klaus, ele tá pedindo pra ser rebaixado no meu ranking de árbitros, que já tá difícil de montar. Mas, cara, pra mim, eu não lembro quem tava no lance ali. É o Bissoli que tá no lance. Ele não disputa a bola. Ele tá parado. Não, ele nem sobe pra disputar com o Santos. E o Santos mal encosta no Bissoli. Aqui eu acho que quando ele viu que ele passou da bola, e aí o Bissoli tava perto, ele meio que força um contato pra justificar ele ter furado. E o Klaus caiu. E o lance que foi no VAR pra ver, e eu mesmo com o VAR eu não marcaria. Também não. Mas enfim, eu vi uns posts hoje em algumas páginas do Flamengo que, cara, pelo menos o que eu tô vendo do Flamengo, eu não encaro dessa forma, que o time, quando começa a perder ou quando começa a entrar em desespero, é bola no Pedro. E o Pedro vem resolvendo. A fase do Pedro, tem muita gente pedindo o Pedro na seleção. Você acha loucura o Pedro ser convocado? Loucura eu não acho, mas eu acho que é muito difícil, porque eu acredito que esteja muito em cima. Mesmo se ele comer a bola daqui pro final do ano, como ele está comendo a bola? Eu acho que só se ele fizer, tipo, um gol por jogo até o final do campeonato. Olha, se o Flamengo continuar jogando o que tá jogando... Aí é incontestável. Inclusive, falando de atacantes... Eu acho que ele não vai, tá? Só pra deixar claro, porque não, eu também acho os que caras que estão jogando fora começaram a jogar muita bola também. Falando de atacantes que podem ir pra Copa do Mundo, o Gabigol tá numa boa partida. Ele
tá conseguindo marcar, né? Fazer os gols que ele vinha fazendo, mas ele tá sendo uma peça importante até na criação de jogadas do Flamengo. Sim, é que ele tem uma função tática diferente agora, né? Porque o Pedro é camisa 9 de área. Não que o Gabigol não seja, é que o Gabigol ele é muito mais móvel, né? Na criação. O Sim, lance sim. do segundo gol, a bola que o Gabigol manda ali pro Arrascaeta, porque ele chuta, né? O goleiro defende e tal, ele cruza na Sim. cabeça do Pedro. É que eu vi muita gente também comentando: o Gabigol tá jogando tudo isso pra bancar o Cebolinha, você contrata um cara de 15 milhões pra deixar ele no banco, coisas do tipo. É que aquele losango ali que o Dorival montou na frente tá funcionando muito bem. E acho que é complicado também você tirar um cara pra colocar o Cebolinha agora, que pode descaracterizar o time. Eu também não mexeria. Pra falar a verdade, a principal virtude do trabalho do Dorival é não inventar. Ele faz o Exato, básico. é o básico. E os caras entregam porque os caras são muito bons. Simples assim. E é o resultado aí. O Flamengo já é o 6º colocado, entendeu? São 9 pontos de diferença pro Palmeiras. São. Mas é um time que tem elenco pra brigar por todas as competições. Eu acho que ainda dá pra chegar. Não que será o campeão, mas dá pra chegar. E acredito que ainda vem alguns reforços. Mais, né? Sim, eu acho que o Wallace, eu acho que ele vem ainda. Não sei em que pé tá a negociação, mas eu acho que o Flamengo vai conseguir fechar com ele. Então, o que o Flamengo precisa hoje, pelo menos no meu ponto de vista, é um volante, um primeiro volante, e um lateral ou direito ou esquerdo. Eu acho que mais cara, apesar que tem o Rodinei e o Mateuzinho ali, não são Muito mal o Ayrton Lucas peças, ontem, né? mas então, eu acho que o Flamengo precisa mais de um lateral esquerdo do que um lateral direito. Porque por mais que Sério? eu acho que por mais que não sejam peças de excelente qualidade pro nível que o Flamengo vem pedindo, não tem como você só tem o Ayrton Lucas ali, não tem o Felipe Luiz, não dá pra jogar mais de lateral, cara. O Felipe Luiz caiu muito de produção. É que o lado direito ali, o Rodinei é aquilo. Tem jogo que o Rodinei é o Cafu e tem jogo que o Rodinei é o Rodinei. Então. Eu acho o Mateuzinho mais jogador também, mas ele não tá numa fase das melhores, Não, ele oscila o muito Mateuzinho. também. São dois laterais que oscilam muito. Tanto que esse problema de lateral já é antigo já. Quando o Sim. Paulo Souza assumiu, tanto que o Flamengo no começo do trabalho do Paulo Souza jogava com 3 zagueiros. Muitas das partidas Paulo jogavam Souza com 3 gostava zagueiros. de inventar, né? Então Será que sente saudade a torcida do Mengão, do acho senhor muito Paulo difícil. Souza? Acho muito difícil. Cara, eu acho que o único técnico que deixou saudade mesmo foi o Mister. Não tem jeito. Fez aniversário esses dias, inclusive, o Mister. Sim. Mas, seguinte, como você comentou do pênalti, Avaí prejudicado. Não, eu revi umas 4, 5 vezes esse lance, eu não consigo realmente ver o contato no Santos o suficiente pra ele dar aquele rodopio que ele deu e cair. Não tem esse contato. Tanto que o Bissoli, ele tá com os 2 braços parados, tipo, junto ao corpo, sabe? Ele não faz o movimento de deslocar o goleiro. Pra mim, ele falhou e ele tentou justificar a falha e os caras caíram. O senhor Klaus aí tá difícil, hein? Tá difícil. Não vai Teve pra Copa desse jeito. aquela falha absurda no jogo contra o Atlético, no jogo do Atlético Mineiro lá, que ele não deu pênalti, acabou o jogo. E agora esse lance aí do Flamengo. Complicado, viu? Não que o Flamengo não fosse vencer também essa partida. Foi até melhor que o Avaí. Mas um lance desse daí, um árbitro que vai pra Copa do Mundo não pode cair. Cara, falando em Copa do Mundo, só um gancho rápido de contagem regressiva já, hein? Faltam 120 dias pro começo da Copa do Mundo, hein? Você vai colecionar o álbum da Copa, Lucão? Infelizmente não, porque R$4 um pacote de figurinha. É de fuder, né? R$4 um pacote de figurinha, pelo amor de Deus. Eu tô Muito pensando, difícil. não sei. É muito caro. Muito difícil. Cara, eu colecionava álbum quando meu pai ele tinha uma banca, né? Que aí era mais fácil de eu conseguir as coisas. Agora já tá muito difícil. Eu só coleciono da Copa do Mundo, que eu gosto bastante, mas vamos ver, né? Com os preços abusivos, como que fica. E aí o Mengão, 6º lugar, Lucão. 3 vitórias seguidas, 30 pontinhos, já tá olhando ali pra parte de cima da tabela. E o Avaí é o 15º com 21 pontos. Venceu um dos últimos 5 jogos do time do Eduardo Barroca. Cara, de verdade, se fosse um pouquinho melhor, dava pra ter um campeonato brasileiro tranquilo pra esse time do Avaí, de verdade. Mas é ruim, né?
Mas é um time que em casa, pelo menos, ele não decepciona tanto, né? Exato, exatamente. E no Campeonato Brasileiro é aquilo, se você pelo menos ganhar os jogos em casa, tá lindo. Exato, exatamente. Nós vamos acompanhar aí. E Pedro, não sei. Acho que talvez se Gabriel Jesus, por exemplo, que foi pro Arsenal, vai ser o cara do Arsenal nessa temporada, né? Vai comer a bola, deve garantir uma vaguinha na Copa. Tem o Richarlison, que deve ser convocado. É que abriram 3 vagas, né? Quem sabe aí com a abertura de uma terceira vaga não role pro Pedro ser convocado. É que entra também naquele debate de, não convocou Veiga e Hulk, vai convocar o Pedro. Cara, é porque, é pelo estilo de jogo que o Tite impõe, ou o que ele quer dos seus jogadores. Eu acho que nem o Pedro, nem o Hulk, nem o Gabigol, talvez o Veiga, que ele tem um estilo bem parecido com o Paquetá. Talvez seja um pouco melhor, assim, mais criativo. Talvez, mas aí conta também o peso de jogar fora, das competições internacionais, que é meio que já tá um pouco mais habituado. Isso tudo, querendo ou não, isso tudo conta. Então, o Veiga, depois que saiu aquele prato dele lá no Coco Bambu, nunca mais jogou bola, né? Exatamente. Se bem que, pra não ser injusto, o São Paulo e Palmeiras de São Paulo, né, o segundo jogo pela Copa do Brasil, ele jogou bem. É que ele errou 2 pênaltis, né, que fizeram toda a diferença pro placar final. Mas ele não foi mal, não. É porque os pênaltis pesaram, né, não tem jeito. E o Hulk, cara, 36 anos já, acho que ele faz amanhã, inclusive dia 25, 36 anos, tava escutando na transmissão de agora. E o Hulk também não tá jogando essas coisas, né, vamos ser sinceros. Ela decaiu até porque era esperado, né. A idade costuma pesar esses momentos. E ele joga todos, né? Então. Como você... Perfeito seu comentário. O Pedro, a seleção brasileira não tem um jogador das características dele. Matador, sabe? Jogador de área ali mesmo, pra empurrar a bola pra rede. Cara, de verdade, acho que ele tá no radar do Tite, e se ele continuar com essa fase, eu não ficaria surpreso se ele fosse convocado. Vamos acompanhar, então, né? Só pra terminar rapidinho pra gente ir pro próximo tópico, ele sempre esteve no radar, mas ele não jogava, né? Quando ele tava jogar, ele se machucava. Ele nunca teve até aquele negócio que ele poderia ir pro Palmeiras. A sequência que ele teve tá sendo agora. Acho que a primeira vez você vê assim o Pedro jogando com constância no Flamengo. Ele não jogou com o Paulo Souza, nem com outros treinadores assim com tanta frequência como... É que hoje ele é titular absoluto, né? Ele nunca foi titular absoluto do Flamengo. Exatamente. Mas vamos acompanhar aí o Pedrão na seleção. O Egídio só pode estar de sacanagem, na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense e Volta Redonda não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do Volta Redonda e foi expulso. E falando em seleção, Lucas, quem segura aí o Fluminense de Fernando Diniz? Mais uma vitória pra conta, 2-1 pro Flusão. Cano, pra variar, brocou de novo, um golaço, inclusive. E o outro foi do Arias, que fez um gol e deu uma assistência também, tá jogando muita bola. O Bragantino disputou com o Luan Cândido, que faz uma boa temporada, inclusive, o lateral esquerdo. Bela partida, o Fluminense que mandou o jogo em volta redonda dessa vez. Fluminense que hoje é o terceiro colocado, 34 pontos, 5 do Palmeiras. E foi um dos poucos times que enfrentou o Verdão no Allianz e não perdeu, né? Empatou ali em 0-0, ou 1-1, agora não me lembro de cabeça. O que você achou aí de mais uma partida dos lacaios de Fernando Diniz? Cara, tirando o fato do Fluminense todo jogo tomar gol, o Fluminense ele vem jogando muito bem, buscou no meio de semana virada contra o Goiás. Jogaço também. Foi o que eu comentei, cara. Eu acho que tirando os jogos de quinta, não tiveram jogos ruins na quarta-feira. Pra mim, todos os jogos de quarta foram assistíveis, assim, e tipo de prender a sua atenção. O Fluminense jogou bem mais uma vez, poderia ter feito mais. No primeiro tempo já merecia estar ganhando. Teve um gol do Cano que foi anulado, mas um golaço também. Nossa, ele deu um corte no zagueiro que, meu Deus. Deveria estar no radar do Tite também, né? Mas já tem 34 anos, então... Você achou do uniforme do Fluminense? Sinceramente, eu gostei, mano. Eu também, achei bonito. Está longe da lista dos uniformes feios que o Cuiabá ainda continua liderando. Segue encabeçando esse ranking. Eu mudei a minha visão do uniforme do Sampaio Corrêa, mas o do Cuiabá eu ainda não consegui. Eu falei, né, pra você, mas você
Você tá aí na meta de ser odiado por todas as torcidas do futebol brasileiro, né? Firme e forte. Que isso. Mas enfim, voltando ao jogo, o Fluminense mereceu não ter saído com a vitória. O Bragantino ainda tentou ali, descontou com o Luan Cândido no escanteio. Tentou ainda buscar alguma coisa, mas não teve força. Ali pro final do jogo, o jogo começou a ficar um pouco quente. Teve um lance do Felipe Melo que eu meio que esquentou o clima do jogo, só que não tinha VAR, se eu não me engano, nessa hora. Que meio O que segundo tempo inteiro foi sem VAR. que eu acho que acabou a luz ali, Foi. uma coisa do tipo. Mas é isso, Fluminense disputando ali as primeiras posições, merecido. É um dos melhores times do Brasil hoje. E o Bragantino é aquele negócio, oscila, que a gente vinha comentando que é a sina do time esse ano. Ganhou do Fortaleza, mas ganhou daquele jeito também. Não foi uma partida brilhante. E, cara, vai ser isso, pra mim vai ser isso até o final do campeonato, e mesmo o Bragantino tendo só uma competição pra disputar. Sim, eu também acho. O Bragantino, se ele pegar uma eventual Libertadores, vai ser muito na marra, porque acho difícil que chegue. E olha, Lucão, você que é um fã do Fernando Diniz, um adepto, né, do futebol bem jogado, ali de toque de bola, números do Fluminense nas últimas 8 rodadas do Brasileirão, diretamente do SofaScore Brasil. Um abraço aí a galera do SofaScore. O Fluminense é o primeiro em aproveitamento, em vitórias, em menos derrotas, né? Afinal não perdeu nenhuma. Com mais saldo de gols, com mais posse, com mais acerto nos passes. O segundo em gol marcados e o terceiro em gols sofridos. Parece que o trabalho de Fernando Diniz está amadurecendo, não é mesmo? E já era esperado. Eu confesso que eu quero ver muito na Copa do Brasil, que esse time ele tá muito promissor, cara. De verdade. E vai pegar o Fortaleza. Eu acho que o Fluminense chega na final. Então, vai ser um duelo bem franco, inclusive. Eu tô curioso pra ver. Tanto. Cara, eu acho que, tipo, por mais que, por exemplo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians e Goianiense, São Paulo e América, por mais que, tipo, meio que tenha um favorito, eu acho que serão bons jogos. Sim, sim. Não, por mais que pareça ser desbalanceado esse sorteio da Copa do Brasil, acho que é enganoso, que as pessoas estão indo muito pelo nome dos clubes e não pelo que eles realmente estão jogando. Pra mim não tem nenhum cachorro morto nessa disputa, não. E o Fernando Diniz é aquilo, 34 pontos, terceiro lugar, 5 do Palmeiras. Não descartaria, como o Dom Frederico falou na sua despedida, se a chance do Fluminense levar uma taça esse ano, viu? Segue vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E aí o Bragantino do nosso querido Maurício Barbieri, que ainda não cortou o cabelo, é aquilo. Dificilmente não vai sair ali do meio da tabela, um ano muito abaixo daquilo que o Bragantino esperava, né? Fora de todas as competições já. Que é mais planejamento para a próxima temporada do que qualquer coisa. Porque eu também quero ver a torcida gritando: au, 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 Zé Roberto é um animal. Au, 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 o Renato é um animal. Au, 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 o Lucas é um animal. Au, 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 o Fernando é um animal. E falando, né, em briga pelo título, que jogaço foi Palmeiras e Internacional no Allianz, hein? 2-1 pro Verdão, que parecia morto quando entrou com o alemão no segundo tempo, um golaço do alemão, inclusive. Mas o Gabriel Menino, que vem tentando recuperar seu bom futebol, fez 2-1, garantiu a vitória do Palmeiras, que abriu com o Gustavo Gomes. Queria começar aqui com mais uma polêmica, Lucão. O gol do Palmeiras do Murilo, achou bem? Cara, tipo, eu fiquei na dúvida, porque, beleza, a mão não ia contar lá pra fazer a linha de impedimento, né? Isso era meio que óbvio. Mas eu acho que foi milimétrico mesmo, eu acho que acertou. Porque eu acho que o ombro do Murilo, ele tá um pouco à frente ali do último defensor. Então, pra mim, ali no momento, a linha foi bem traçada. Mas, voltando ao jogo, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. Deveria ter feito mais, inclusive. Sim. O Inter não conseguia jogar. Toda vez que o Inter tentava sair, não tinha proximidade da defesa com o meio e com o ataque. Então, toda vez que tocava para os homens de frente, a bola voltava pro Palmeiras. Foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter voltou melhor, conseguiu o gol de empate, teve bola na trave, para ambos os times, inclusive, e o Palmeiras conseguiu a vitória ali nos 40 do segundo tempo, se não me engano, com o gol do Gabriel Menino, a jogada ali pela esquerda. Eu acho que foi o Vanderlan que cruzou pra ele ali. Baita jogador, hein? Exatamente. Mais um da base do Palmeiras aí que provavelmente vai estourar no profissional.
Cara, a gente tava comentando isso ontem, se eu não me engano. Sim. Cara, é um jogador. Muita gente já fala que ele já desbancou o Jorge. O próprio Abel Ferreira falou isso na coletiva hoje, que é o Piquerez é o titular, né, tá fora, e que na ausência do Piquerez, meu Deus, eu acabei de falar o nome dele e esqueci. Vanderlan. Exato, que na ausência do Piquerez, o Vanderlan é a segunda opção ali, e o Jorge acabou ficando como a terceira. É uma partida muito segura, ele é bom no apoio, faz a função defensiva ali bem também. Então ele tem tudo para se firmar e ele faz o que o Piquerez não faz, que é cruzar a bola. Exato, o Piquerez ele é bom defensivamente, mas do meio campo pra frente é bem questionável a qualidade Bem do questionável. Piquerez. E o Inter que, pelo primeiro tempo que fez, não mereceu de fato a vitória. Mesmo Mas o tendo segundo tempo do Inter foi muito bom. Mesmo tendo voltado pro segundo tempo com tudo, o Palmeiras em si no jogo ele foi melhor. Palmeiras que cansou no segundo tempo, né? Mais uma vez a parte física vem pesando pela quantidade de competições que o time disputa, né? Sim. Pesou bastante, estava bem nítido, não só nesse jogo, eu acho que contra o Cuiabá também ficou claro isso, contra o América, inclusive o Palmeiras quase que perde a vitória ali no final do jogo contra o América. E o Everton garantiu o resultado hoje, né? A diferença Exatamente. que faz ter um goleiro que decide jogo. Exatamente, jogou muito bem hoje e é campeão do primeiro turno, né? Meio que sem nenhuma surpresa. Nadou de braçada. Foi muito superior a todo o resto do Palmeiras no primeiro turno. Eu acredito que vai levar esse Campeonato Brasileiro. Eu até te perguntar, você acha que tem alguém capaz de parar esse time do Palmeiras ou ele só perde esse título pra ele mesmo? Cara, difícil. Eu ia falar antes, quando a gente tava falando do Fluminense, que eu, de fato, como o São Paulo não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro, eu de fato gostaria de ver o Fernando Diniz sendo campeão esse ano. Tomara que Olha seja aí, do ganhou o brasileiro. seu coração, então, de hater a fã de Fernando Diniz. Não, mas de fato faltando um título pra ele. Ele meio que ele vem acertando, tem algumas falhas ali no esquema de jogo dele, mas que melhorou bastante. Com o próprio São Paulo já tinha algumas coisas que ele meio que tinha largado mão, algumas teimosias dele. Não deu certo, né? Deu no que deu. E agora com o Fluminense ele tá tendo uma nova chance num time que ele já tinha assumido, um time que abraçou ele de novo. Então cara, se for perdendo alguma coisa, que seja brasileiro, que eu espero que o São Paulo também ganhe alguma coisa esse ano. Perfeito, vamos ver, né? Fluminense chances tem, mas, cara, só se acontecer um desastre muito grande pra esse time do Palmeiras não levar esse brasileiro. Mas vamos acompanhar, né? Mais uma boa vitória do Verdão, malvadão. Campeão do primeiro turno com todos os méritos possíveis. E o Inter brigou, foi guerreiro, né? Mas não venceu, já diria aquele meme. O sotaque que eu quis dizer que são dois gaúchos, né? O Tite falando... Primeiro o Luiz Felipe, não vai falar nada com ele? Aí o Tite, fala muito, quer apitar o jogo, manda a polícia, disse o Luiz Felipe, e os dois ficaram no bate-bola. Lucão, vamos de... Você escolhe, você quer ir de palpites, momento fofoca ou quer falar aí das possíveis negociações do mercado de transferências? Cara, eu começaria com um Vaidar Namoro, que é as especulações e negociações do mercado. Depois, o momento fofoca hoje, eu acho que ele é mais o momento da Atena, né? Porque as fofocas da semana... Cara, já vamos falar agora, eu acho melhor. Polêmica! As fofocas da semana foram abafadas pelo caso do Renan, né? Que atropelou um ciclista ali que veio a falecer. Sim. O Renan que estava apresentando sinais de embriaguez e que provavelmente não vai cumprir a pena, né? Não tinha nem carta. Não poderia estar dirigindo. Esse animal matou uma pessoa e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, né? Não vai acontecer nada. Pagou fiança de mais de 230 mil. Vai responder em liberdade esse animal. Cara, mas é aquele negócio. Tanto ele quanto o Marcinho, que teve um caso parecido, a carreira deles acabou. Pra mim, acabou, cara. O Marcinho ainda teve uma boa sobrevida a carreira dele, né? Sim, mas agora que ele tá sem clube. Cara, mas o do Renan mesmo, da maneira que foi, eu acho muito difícil. Tomara. Na situação do mundo de hoje, por mais que, tipo, pague fiança, tudo, mas eu acho muito difícil, tipo, ele ter uma sobrevida na carreira. Não, eu também acho. E uma notícia que também
Só que é internacional, talvez o volante argentino Rodrigo De Paul não irá para a Copa devido a atraso em pensão alimentícia. Mais uma vez, a pensão cobrando os jogadores. Bem feito, a Argentina tem que se fuder mesmo. Somente o Depou, que é folgado pra cacete. Ele é folgado pra cacete mesmo. Dessa vez eu não vou defender. Obrigado. Agora vamos de Vai Dar Namoro. Vai dar namoro! Cara, vamos, tem que pensar. Deco, a gente precisa pensar numa vinheta, viu, pra esse precisa. momento. Que não será um quadro recorrente, né? Porque não tem transferência o ano todo, mas nesse meio de temporada tem que ter. E, cara, a gente já começou falando de algumas, né? Falamos do John, que pode vir pro São Paulo, e o Rigoni, que pode ser envolvido nessa negociação, que eu acho que não... Você acha uma boa? Cara, o Rigoni precisa jogar em algum lugar, né? Foi para os Estados Unidos, eu acho que ele não vai jogar no São Paulo. Ele teve N chances de jogar esse ano e... Não jogou, né? Não jogou, então... Cara, eu acho muito difícil. E o São Paulo precisa de um goleiro. Então eu acho que é um dos... E o Santos precisa de homens de frente ali que são criativos. Ele é a cara do Santos, cara. O empréstimo seria bom pros dois, né? Um aninho pra cada ali, dá uma arejada na cabeça. Então eu acho que é o melhor dos mundos mesmo. A gente tava falando do Internacional, o Inter que se desfez, vamos assim dizer, do atacante Wesley, que foi emprestado pro Levante. Cara, ele chegou, ele iria vir no começo do ano ele estava sendo cotado no São Paulo, acho que no Palmeiras. Sim. O Inter, eu acho que não estava nem envolvido e o Inter meio que tomou a frente, né? Graças a Deus. E ele tem um histórico de lesões muito grande. E isso meio que impactou nessa passagem pelo Inter também. Sabe quem é melhor que o Wesley? O Pedro Raul? Não, Clebão do Ceará. Sim, eu gosto desse. Mais jogador que o Wesley. Eu concordo com você. É um bom atacante, mas voltando aqui, comentado também do Flamengo, e atrás do Wallace. O Flamengo tomou meio que um chapéu esses dias, né? Acho que é Luiz Henrique o nome dele, o reforço do Botafogo. Mas parece que o Flamengo, na verdade, que abortou a missão aí, Luiz Henrique. Ele estava fechado, né? Pelo que disseram. Pelo que eu vi, ele tinha a proposta do Flamengo e do Botafogo. Ele optou pelo Botafogo, mas eu não sei se ele meio que já estava acertado ali. Queria do Botafogo ele. Então era meio que provável. Agora meio que falando do mercado internacional ali, o PSG fechou com o Mukiele, não sei a pronunciar certo, era zagueiro do RB Leipzig, um bom reforço. Boa contratação. Falando em PSG ainda, o Chelsea especula contratar o Kimpembe. Não gostaria que acontecesse. Eu também não gostaria. O Chelsea precisa de um homem ali de zaga, até porque o Rudiger saiu, né? Infelizmente. E precisa também de um atacante, né? Que trouxe o Sterling ali, mas eu acredito que não vai resolver muita coisa. E o que a gente tava falando do Flamengo mesmo, agora eu lembrei. Talvez, eu acredito ainda que essa contratação do Wallace vai acontecer. O Flamengo precisa desse primeiro volante, como eu havia comentado. O Wendel não vem mais, né? Renovou o contrato com o Zenit. Então, não vem mais. E eu acho que dos nomes assim que estão sendo estudados, é o mais provável assim de fechar e dar bom aqui no futebol brasileiro. Ele jogava bem no Grêmio, né? Então, sim. Mas nunca se firmou na Europa, né? Sim. Ele foi pro Hamburgo, eu acho que ele jogou a segunda divisão ali, rodou por alguns times, né? Enfim, e o Botafogo que segue contratando, né? John Textor tá com a carteira, amigão. Tá pra trazer o Ojeda do Godoy Cruz. Se eu não me engano, tá quase fechado com o Danilo Barbosa, que era do Palmeiras. Eu vi isso agora há pouco, antes de começar o episódio. Vai seguir. Sim. Vai seguir contratando. E falando em volantes, só pra eu não esquecer, o Corinthians ele tá quase fechado com aquele volante do Argentina. Fausto Vera, bom jogador também. Bom jogador também. É um volante que o Corinthians precisa até pra dar mais liberdade pro Maicon. E o Maicon que tá fazendo o primeiro volante hoje. E não é a função dele de fato, né? Sim.
Então, eu acho que essa semana vai ser bem movimentada aí no mercado. O Corinthians vai formando um elenco cada vez mais forte. Muito forte. Exatamente. E para não morrer ali o fator São Paulo, né? Opa, Teve jamais. a contratação do Júnior Galoppo, né? Jogador que era do Banfield, meio que estava enrolado ali para vir, que o São Paulo precisava de investidores ali. Não são novos investidores, investidores que já estavam no São Paulo ali, Patrocinadores, né? Que Casares que meio que deu uma conversada ali, dá uma ajuda aí. Júlio Casares que estava em um casamento, né? Do qual participamos esse... eu tentei não comentar. Ai, que cara idiota. A cerimônia. Um abraço pro Gabriel e pra Renata, inclusive, viu? Deus abençoe vocês. Casamento lindo. Sim, muito. Eu não gostei muito da hora da gravata, mas de certo modo. Tirar esse escorpião do bolso aí, né, velho? Não, teve uns caras aí que, inclusive, que fez participação aqui no podcast, que o moleque mudou a feição da pessoa. Quando a gravata chegou em mim, cara, o moleque deu sorrindo. Pulava de alegria, tudo. Agora, quando a gravata chegou nele, tipo, mudou, assim, da água pro vinho. Pimenta no dos outros é refresco, né? Pois é, né, cara? Mas felicidades aí ao casal. A cerimônia foi muito bonita mesmo. Eu só não gostei do Gabriel ter atrasado um pouco porque ele tá assistindo o jogo. Pra variar. Falar isso aqui, mas... Desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Eu também, Lucão. Comemos e bebemos bastante, estou feliz. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Vamos de palpites? Bora. Copa do Brasil? Bora. Atlético Goianiense e Corinthians no Antônio Ascioli. Corinthians 2-0. Também acho que o Corinthians leva 2-0, já garante vaga na semi, se bem que o Atlético Goianiense nas Copas dá trabalho. Vale ressaltar esse ponto, mas eu acho que o Corinthians vence também. Jogaço, Fortaleza e Fluminense lá no Castelão. Eu acho que o Fluminense vai ganhar, hein? Eu acho que uns 2-1 ali, porque o Fortaleza também, ele nas Copas ele tá fazendo jogo duro ali em casa. Mas eu acho que o Fluminense o gramado do Castelão pode dar uma moral pro Fortaleza, viu? Que não vem acontecendo no jogo de agora, que é Fortaleza e Santos, tá um jogo bem deprimente. Sim, mas também acho que dá flusão, 2-1. Qual o próximo jogo mesmo? É São Paulo e América, né? São Paulo e América Mineiro no Morumbi. Cara, eu queria falar que vai dar América porque eu não gosto de pôr esperança no São Paulo, mas eu acho que São Paulo ganha de 1-0. Putz, eu vou 2-0 São Paulo, mas 1-0 me parece um placar muito mais acessível. Esse é um dos confrontos que eu tinha comentado, né? Que o pessoal dava o São Paulo como franco favorito. Não vejo dessa forma. Não acho que o São Paulo tá jogando essa bola toda. E o último confronto com o próprio América no Morumbi, o América foi muito melhor. Só Deus sabe como o São Paulo venceu. Então, vou de São Paulo 2-0, mas 1-0 não seria um placar absurdo, não. E aí, pra fechar, lá no Maraca, Flamengo e Atlético Paranaense. Cara, bom jogo, hein? Eu acho... O melhor pra mim Eu acho que dá empate. Eu acho que o Pedro vai marcar mais um gol, mas eu acho que dá empate. Eu vou de 2-1 Flamengo. Certeza que o Flamengo vai tomar um gol. Eu ia mas de acho que 1-1. vence. E aí lembrando que o chaveamento desses resultados, né? O vencedor de Goianiense e Corinthians pega o vencedor de Fortaleza e Fluminense, e o vencedor de São Paulo e América pega o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense, aí em busca da glória da Copa do Brasil. Vamos ver, eu gostei desse chaveamento. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Sabe do que mais eu gostei, Lucão? Do quê? O Juventude venceu. 1-0 pra cima do Ceará, gol do Pita. Você queria já saber, Lucão, você pita como eu pito. E o que você achou do jogo também, né? A Juventude que não jogou às 11 horas dessa vez, mas fez valer o mando de casa no confronto direto ali contra o Ceará na briga contra o rebaixamento. Pita marcou de cabeça e deu a vitória ao Juventude, lá no Alfredo Jaconi. O jogo foi um pouco melhor do que o seu trocadilho. Obrigado. Inclusive, surpreendente o Juventude não ter jogado às 11. Eu acho que vai ser ou o Juventude ou o Avaí. Eu acho que eles vão ficar revezando no decorrer do campeonato. Um joguinho do São Paulo às 11. Eu acho que eu iria ao Morumbi se tivesse. Eu acho. Pra voltar pra casa é um horário bom, cara.
Sim, sim. Tem transporte ainda mais acessível, então acho que é tranquilo, você não perde todo o seu domingo, né? Dependendo do resultado, você perde, mas enfim. Mas a gente já tá acostumado também. Não foi um dos melhores jogos. Fortaleza tem muita dificuldade para jogar fora de casa também, é impressionante. Demais. Deveria ter focado mais nesse jogo, até sairia com a vitória. Na Juventude fez o dever de casa ali, pontos importantes, inclusive, para sair ali da lanterna. Voltou a ganhar depois de não sei quantos jogos, se eu não me engano. Acho que são cinco jogos que o Juventude estava sem ganhar. Mais. Rapaz. Então, ainda precisa ganhar alguns pontos ali para ganhar muitos pontos para conseguir dar aquele respiro. Para mim é um dos times que vai ser rebaixado junto com o Fortaleza. Sim. Mas foi uma boa vitória. E o Ceará, cara, eu acho que o foco total do Ceará vai ser a Sula, que vai pegar o São Paulo no começo do mês que vem. Uhum. Então, eu acho que a cabeça do time do Ceará meio que já tá voltando nisso, só que não pode vacilar, né? O Ceará tá em 14º? 12º o Ceará, na verdade. 24 pontos. Cara, se perder 2 jogos seguidos ali, já tá na zona praticamente. Sim. Então, tá muito achatado, né, ali embaixo. Beleza, o caminho ali para ganhar um título na Sul-Americana, teoricamente é o menos difícil, mas tem que focar no brasileiro também. Ainda mais que o elenco do Ceará é limitado. Então, vamos ver se o Marquinhos Santos vai conseguir balancear esse elenco para jogar as duas competições e meio que não passar nenhum tipo de risco. E o Juventude, o Humberto Loser, ele tem que, cara, suar sangue para fazer pelo menos esse time ganhar lá no Alfredo Jaconi. Se quiser sonhar com a permanência. O Juventude fez 16 pontos no primeiro turno, é pouquíssimo. Mas não termina como lanterna, né? Conseguiu ainda passar o Fortaleza. Realmente esses dois aqui dificilmente não caem. Acho que o Ceará não cai também não. Dificilmente ele briga. Mas tem que ficar de olho. Vai focar na Sul-Americana. É o time de melhor campanha na Sula. Pega o São Paulo, né? Mas de qualquer maneira tem que ficar de olho o time do Ceará para não se complicar no Campeonato Brasileiro. Tá sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. E quem conseguiu se complicar, Lucão, sabe quem foi? Quem? Diz pra mim. O Atlético Mineiro, que tomou a virada em 5 minutos do Corinthians e perdeu no Mineirão. Atlético Mineiro que, como todo mundo já deve saber, né? Demitiu o Turco Mohamed no meio dessa semana, não suportou, depois de mais um resultado negativo contra o Cuiabá, 1-1. E o retrospecto do Turco aqui no Atlético. Foram 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e apenas 5 derrotas. Acho que o que pega muito são esses 3 empates, o Atlético empatou muito e não vinha jogando esse futebol todo. Ele sai aí com 69% de aproveitamento e com 2 semanas, né, de diferença aí para as quartas de final da Libertadores contra só o Palmeiras, né, que o Galo pega e trouxe de volta o Cuca, cabelo de boneca, da sua calça vinho. Queria que primeiro você comentasse, Lucão, a respeito desta troca de comando aí no Atlético Mineiro, que segurou o Turco pelo máximo que deu, mas eu fiquei com a impressão de que o próprio Turco tinha entregado a toalha depois dessa última partida. Cara, é aquela tese que eu falei no episódio anterior do efeito Palmeiras, né? Que, cara, o Palmeiras da Crefisa, vamos assim dizer, foi a mesma maneira. E o Cuca tá envolvido nos dois, por incrível que pareça. Começou ganhando alguns títulos ali, aí meio que encheu a bola da torcida, o time ganhou uma incrível soberba e eu esqueci o futebol. Eu acho que o Turco meio que ele sentiu isso, o time não era bagunçado assim em campo, mas o time não rendia. Pelo elenco que tem, o time não rendia, não vem rendendo. No jogo contra o Cuiabá, cara, só o Igor Rabelo fez 2 defesas. Saiu, era pro Cuiabá ter vencido aquele jogo. Nossa, o empate saiu, tipo, muito barato pro Atlético Mineiro. Foi o jogo que culminou com a demissão dele. Mas foi um jogo horrível, que fique claro. Foi bem abaixo. E hoje também o Atlético ele foi melhor ali no primeiro tempo.
O Corinthians Sim. não fez uma partida brilhante. Mas o Corinthians nunca faz uma partida Então, brilhante, mas é isso muito que eu ia falar. eficiente. Mas o Corinthians é eficiente, fez 2 gols ali com o Fábio Santos. Quem diria, né? Isso que é lei do ex, você tá maluco. O primeiro foi um golaço, inclusive. Foi um gol muito bonito. O golaço do jogo mesmo foi o do Keno, né? Sim. Ali com acho que 10 minutos do primeiro tempo. O Atlético, ele, em tese, pra mim, ele dominou o primeiro tempo. O Corinthians foi jogar mesmo, conseguir jogar, no caso, no segundo tempo, com algumas alterações ali. Aí teve o gol do Fábio Santos e em seguida tem a jogada do Giovani, ali que ele arranca pela esquerda, ele entra na área e é derrubado pelo Júnior Alonso. Eu não sei que o juiz ele tinha ficado com dúvida, porque eu acho que o Giovani ele já entra na área um pouco desequilibrado, mas pra mim aquilo ali foi pênalti, mais um lance que não precisava de VAR. Na cara do árbitro. Então, exatamente por isso foi pênalti. Péssimo, esse Ramon Abate-Abel aí é horroroso. Sim, você viu o lance no primeiro tempo lá, que o Atlético ia sendo contra-ataque? Horrível. E aí tem que ouvir o Sandro Meirahit falar que esse cara é bom. Vai pro inferno você também, Sandro Meirahit. Que árbitro horroroso. Isso, horroroso. A saga do cancelamento continua. Não, mas, enfim, muito ruim. Mas enfim, é uma excelente vitória pro Corinthians. O Atlético, mais uma vez, não rendeu o esperado. Mas jogou melhor, né? Lembra, o Cuca não estava à beira do gramado ainda, né? Ele entra a partir do próximo jogo, tava um interino. Mas tem opção do Atlético. E tem a volta do Keno também, que é um jogador muito subestimado. Sim. Eu gosto muito do futebol dele e ele é muito importante para esse time do Atlético. Lucão, pode falar uma coisa? Diga. Sabe o que eu acho que fez a diferença nesse jogo pra essa vitória do Corinthians? O quê? Pela primeira vez em muito tempo, o Vitor Pereira tinha peças pra mudar esse time no segundo tempo. Sim. E ele mexeu bem, e quando ele mexeu, ele deu um gás muito grande nesse time. Isso, exatamente, cara. E, detalhe também, tem que citar a partida impecável que Balbuena e Bruno Mendes fizeram. Anularam o Hulk e todo o restante do ataque do Atlético Mineiro. Partidaço. O Balbuena parece que, ele tava jogando, porque o cara chegou, já tomou conta. É muito acima do nível do futebol brasileiro, o Balbuena. E o Bruno Mendes, ele já vinha jogando bem no Inter, né? Ele já tava em forma. Então, é uma peça que veio, assim, pra alavancar ali a defesa do Corinthians. Que, cara, querendo ou não, a defesa, a linha de 4 ali com Fagner, com Balbuena, com Fábio Santos e com o Bruno Mendes ou o Gil, é um pouco pesada pela questão da idade. Mas ela é muito sólida. E tem como rodar agora, né? Exatamente. É aquilo que a gente comentava. O Corinthians, ele tá chegando aí, podemos dizer que no momento mais importante do ano, vivo em todas as competições e com o retorno de praticamente todos os jogadores que estavam machucados, exceto o Paulinho, que não volta esse ano. Hoje jogou Maicon, jogou William, o Roger Guedes hoje foi banco, por exemplo, né? Entrou no segundo tempo, Fagner voltou, o Cássio estava fora, mas o Carlos Miguel foi bem, e o Carlos Miguel quase pega aquela bola do quê, né? Que a bola foi muito no ângulo, não tinha como chegar. Aí você tem o Yuri Alberto, que já dá uma dinâmica diferente lá na frente, eu comentei que pra mim o Fluminense chega na final da Copa do Brasil, mas porque realmente tá jogando mais bola que o Corinthians. Mas não seria surpresa não só o Corinthians chegando à final da Copa do Brasil e eliminando o Flamengo da Libertadores, porque esse time do Corinthians é muita carne de pescoço. Muita carne de pescoço. O time tava morto contra o Galo. O Vitor Pereira mexeu em 5 minutos e resolveu o jogo. Inclusive, um dos meus palpites é que o Corinthians passa no Flamengo. Eu também acho que o Corinthians vai eliminar o Flamengo. Enjoado, é difícil jogar contra esse time do Corinthians. Não que o Galo tivesse o jogo dominado hoje, mas até aquele momento tava mais propício o Galo fazer um 2-0 e matar o jogo do que o Corinthians simplesmente ir lá e virar com 2 gols do Fábio Santos, entendeu? Mérito total do Vitor Pereira e da sua comissão técnica. O Corinthians chega muito fortalecido. Deve ter a chegada ainda do Fausto Vera para melhorar ainda mais esse meio campo, né? Como tem a ausência do Paulinho. E o Renato Augusto, por mais que algumas pessoas digam que ele volte, ainda é incerto. Timaço, partidaça do Corinthians também. Termina o primeiro turno como vice-líder do Brasileirão, 35 pontos, 4 atrás do Palmeiras. Não acho que chega nos pontos corridos, mas nas Copas vai longe. E o Galo é aquilo, né? O Cuca tem 1 semana e meia, digamos assim, pra treinar esse time contra o Palmeiras, pela Libertadores. Se perder,
acabou o ano do Galo. Porque não vai ser- acredito que chegue no Brasileiro. Vai ser bem difícil. É aquela tese que eu levantei sobre o efeito Palmeiras, né? E o Cuca, ele tá coincidentemente nos dois times. Ele começou sendo campeão, ele saiu, ele voltou e na volta ele não fez nada. Sim. Agora com o Atlético, a mesma coisa. O Cuca gosta, né? Ele gosta de fazer essas cenas. E o time tá ganhando tudo, ele sai, aí super valoriza o passe. Então, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Porque se for seguir a cartilha, esse ano a tendência é ele não ganhar nada. Exatamente. Não Mas sei. eu espero que isso aconteça, sendo bem sincero. Você teria demitido o Turco? Cara, por mais que eu não goste desse negócio de demitir o técnico com pouco tempo, apesar que 6 meses não é pouco tempo, né? Mas eu demitiria. Porque o time não. Por mais que o elenco tivesse fechado ali com ele, o time não tava rendendo. Não ficou uma situação insustentável a dele no Galo. Não tinha como mesmo. E agora o Cuca vai ter que fazer, eu não digo milagre, porque o elenco pouco mudou do que ele tinha no ano passado. No máximo ali conversar com os jogadores, fazer um treino ou outro e cair pra dentro do Palmeiras, entendeu? Vai ter que jogar a vida. Porque no Brasileiro já são 7 pontos de diferença. Seriam 4, né? Mas o Corinthians roubou ali a vitória no finalzinho. Eu não acho que o Galo vai chegar no Campeonato Brasileiro. Então é isso. 1 semana e meia pro Cuca ajeitar, digamos assim. Eu acho que não tanto taticamente, cara, mas psicologicamente esse time do Atlético. Então é o tempo dele ajeitar psicologicamente esse time do Atlético pra tentar eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, mas pra mim o Palmeiras ainda é franco favorito. Não acho que elimina o Galo. E parabéns aí pro Timão, né? Termina em segundo, enquanto o Atlético Mineiro termina o primeiro turno em 4º lugar. Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. Quem venceu também fora de casa foi o América Mineiro. O Lucão Felipe Azevedo marcou 1-0 pra cima do Goianiense. Impressionante como esse time do Goianiense não consegue jogar no Campeonato Brasileiro, né? Em casa, inclusive, não consegue. Em casa. Não consegue ganhar em casa. E esse jogo contra o América era totalmente vencível. Totalmente confronto direto, né? E o América que voltou a ganhar depois de um tempinho ali. O América, na minha opinião, ele não é um time que joga mal, mas é um time que perde muitas chances. O time consegue criar, mas perde muitas chances, né? É um time que joga e meio que deixa jogar. E com isso, o time veio penando muito para conseguir alguns resultados. Como eu falei, poderia ter empatado com o Palmeiras, perdeu o gol ali no último lance do jogo, praticamente. E hoje ganhou fora de casa, ganhou do Atlético também, tá perigando ali na zona de rebaixamento. É um time que não consegue, no Brasileiro, como você ressaltou, não consegue mostrar o bom futebol. Ou quando mostra, a bola não entra, o time não consegue ganhar. Então no Campeonato Brasileiro é bem preocupante a situação do Atlético Goianiense. Nas Copas, cara, o time vem surpreendendo, mas é aquele negócio. Se não, pelo elenco, assim, balanceamento do elenco em todas as competições, o Atlético é o mais fraco. Sim. Então, se porventura não conseguir ganhar nenhum desses troféus, o ano vai sair bem pesado se esse time cair, né? 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. A diferença dele pro Fortaleza é de 2 pontos. E o América deu uma respirada boa. Não só saiu da zona de rebaixamento, como foi ali pra 14º lugar. Foi a 21 pontos. E é exatamente como você comentou. Esse time do Mancini, ele é muito inconsistente. E ele perde muitas chances de gol. Contra o Palmeiras no meio de semana teve boas chances também, mas de novo o Everton foi muito bem. E dessa vez consegue tirar ali 3 pontos do Goianiense fora de casa, que vão fazer falta pra eles. O Jorginho tá ali no comando do clube ainda, acho que ele só não caiu porque ele tá bem nas Copas mesmo, senão provavelmente ele já teria sido demitido. E é de se acompanhar, pra mim o Goianiense é forte candidato a cair. Dos times que estão ali, sabe, não só na zona de rebaixamento, mas próximos também. Goianiense, Juventude e Fortaleza são os que tem mais cara de jogar a Série B no ano que vem. Saiu o quê? Uma matéria no meio do jogo, por isso era essa reação toda. Eu tô aqui, eu sou treinador de esporte. Você não confirma que tá acertado com o Santos? Obviamente que não. E falando em treinador que pode sair, Lucão, a torcida do Fortaleza pede fortemente a saída de Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza hoje fez mais uma partida dentro de casa, mais uma vez não venceu, 0-0 contra o Santos num jogo sofrível. É bem difícil assistir esse jogo.
Por mais que ali o segundo tempo ele deu uma melhorada ali, os times meio que abriram mais, aí virou uma trocação, mas o jogo foi bem abaixo, tanto com a estreia do Lisca, né, que há 2, 3 semanas atrás estava chegando no esporte, mas é Não, o Lisca impressionante. Cara, é E impressionante. ele não se ajuda também. A coletiva de imprensa que ele deu. Que É, não tem estabilidade no futebol brasileiro, mas o treinador sim. também não pode reclamar. Então, cara, você quer, tipo, você quer defender uma coisa, só que o caso do Dorival também foi um caso desses. Cito de novo do Wagner Mancini no passado. Então, cara, vocês querem, tipo, defender a estabilidade, mas vocês também não se ajudam. Tá treinando, você tá fazendo um bom trabalho num time de menor expressão. Aí se um Flamengo da vida, um Santos que financeiramente tá mal das pernas, e te dá meio que um trabalho, fala, ó, vem aqui, vamos tomar um café e você já assume o time, é complicado, né? Nem que essa ideia de salvador da pátria, cara, sei lá. Eu não teria contratado o Lisca, porque eu acho que a partir do momento que você traz o Lisca, você tá, cara, dando um recado pra todo mundo que você não vai brigar por nada. No Cara, máximo pra não cair. Então, não seria melhor o Santos não ter trazido o Lisca, ganhar hoje, que culminaria com a demissão do Vojvoda? O Fortaleza foi Olha aí, vaiado. O Fortaleza tontos. foi vaiado praticamente o jogo inteiro hoje. Pô, mas também. O principal destaque do time foi vendido. Os que chegaram ali, o Thiago Galhardo, nossa, não jogou nada hoje. Entrou e não fez nada. Chega agora o Thiago Galhardo também, né? Sim, ele entrou e não fez absolutamente nada. Teve a volta, foi o Lucas Crispim que tinha tomado um gancho, né? Por causa de indisciplina. O destaque desse time agora é o Moisés. O Moisés no ataque e só. Não tem mais uma peça ali que seja de tipo desequilíbrio para esse time de Fortaleza. Então eu acho que o Vojvoda só não caiu ainda porque tem esse confronto contra o Fluminense agora. Mas dependendo do resultado desse primeiro jogo, Se eu não acho que ele passar, já ele cai. cai, né? Eu também acho. Se não passar, Não, ele cai. dependendo do resultado do primeiro jogo mesmo. Se for. O Fluminense amassar. Vamos supor, uns 3-0, ele já cai. Provável? Então vai ser Bem bem provável. difícil. É um bom técnico, mas o elenco do Fortaleza é limitado. Tem muitos erros de fundamento ali. A ideia de jogo é bem bacana. A liberdade que ele dá os atletas dele no estilo de jogo é bem bacana. Só que os jogadores são limitados. São muitos erros de passe, jogadas básicas. Teve uma jogada no segundo tempo, não lembro o minuto ao certo, que o Fortaleza estava no ataque, a bola veio rebatida meio que para lateral. Foram 3 jogadores do Fortaleza para a mesma bola e os 3 bateram na cabeça e quase que o jogador do Santos pega e arma um contra-ataque. Então, cara, são erros primários. É o caso do Botafogo, por exemplo. Só que o caso do Botafogo é um pouco mais justificável, vamos assim dizer, por causa da questão de, tipo, 25 reforços e ninguém se conhece. Fortaleza é o mesmo elenco já tem uns 4 anos. 3, muda 4 pouca anos. coisa de um ano pro outro. Então eu acho muito difícil ele permanecer mesmo. Só se o time mudar da água pro vinho. E o Santos, cara, eu também não espero muita melhora com o Lisca, não. Eu espero mesmo que se lasque. Assim, É isso. Mais odiado por mais uma torcida. Cara, clubismo à parte, eu desejei isso pro Mancini, eu tô desejando isso pro Dorival também, né? Que fique bem claro. Que o cara tá usando. O treinador, quando ele usa, tipo, o time pequeno claramente como vitrine, eu não consigo desejar um sucesso pra ele. Ainda mais sendo rival. Então, se lasca. Aí, torcida do Santos, o @do Lucas do Instagram fica na descrição do episódio, viu? Quem quiser dar uma passada lá, só falar com ele. Tá passando ao vivo? Ao vivo. Ao vivo? Dizer que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão e o Sacha é um cuzão. Continua um cuzão. Então, Lucão, o Santos termina o primeiro turno na 9ª posição. Acabou até ultrapassando o São Paulo, com 26 pontos. E o Fortaleza termina na lanterna, 15 pontos para o time do Vojvoda. E fecham essa 19ª rodada. Queria até saber de você o seu palpite. Coritiba e Cuiabá. Briga direto também ali contra o rebaixamento. Lá no Couto Pereira, segunda-feira, dia 25/7, às 8 horas da noite. Rapaz, eu acho que vai dar Cuiabá, hein? Acho que dá empate esse jogo.
carinha de empate. Cuiabá vem surpreendendo as últimas atuações. Tá melhorando com o Antônio Oliveira, né? Aos pouquinhos vai... Sim. Então eu acho que dá Cuiabá 1-0. Perfeito, eu vou de 1-1. Esse jogo empata. E aí, pra gente já começar aqui a embalar mais uma edição, Lucas, queria saber de você o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo também desta 19ª rodada de Campeonato Brasileiro, primeiro turno chegando ao fim. Cara, eu tô entre o Pedro, Fábio Santos. O Fábio Santos pra mim tá liderando pelos 2 gols e por ser calvo mesmo. Tá aí o jogador do Botafogo lá, o Jefinho, né? Sim. Que jogou muito bem. E o Arias. Tá difícil essa rodada. Cara, pelo momento, eu vou de Pedro. Cara, eu vou de Fábio Santos porque eu acho que a complexidade do que ele fez foi maior. Então vamos de Fábio Santos, que faz tempo que não tem um calvo de fato. Né? Sim, verdade. Vamos bem lembrado. E decepção, rapaz, complicado essa rodada, hein? Pra mim, o São Paulo decepcionou, porque meio que por ter tomado gol ali no final, né? Não que eu não esperasse, mas pela maneira que foi. Eu tô entre São Paulo e o Atlético Goianiense, que, cara, não consegue ganhar nem em casa. Tá muito difícil a situação. Eu vou de Atlético só pela posição da tabela ali e pela sequência de derrotas. Eu tô contigo. Tinha o jogo na mão, cara. Não dá pra você entregar o jogo desse jeito assim. E peças pra segurar o placar eles tinham. Então, vamos de Fábio Santos e o Atlético como a decepção? Bora, vamos. Perfeito, Lucão, perfeito. Então, eu gostaria que você mandasse aí o seu abraço, o seu beijo, a sua observação aí pra quem quiser. Vou fazer 2 menções honrosas. Uma a gente já fez ali no meio do episódio. Para Renata e para o Gabriel, que casaram esse sábado. Estávamos lá, cerimônia maravilhosa. Sim, buffet eu estava muito bonito. Eu acho que todos estavam. Até o próprio Giovanni, um abraço pro Giovanni também. Ele estava bem elegante. Bonita a palavra, muito forte. Os drinks estavam ótimos. Rapaz, Você conseguiu drinks exclusivos. Né? O podcast tá fazendo sucesso, né? A popularidade aí vai chegando. Eu queria ressaltar isso. Mandar um abraço pro meu amigo também, o Rafão. Inclusive, eu acho meio que você conhece, que ele já foi jogar lá na quadra. Sei quem é. Um abraço pro Rafão. Que vai deixar o Brasil, vai pra Austrália, conquistar o mundo. Então, um abraço pra ele, que dê tudo certo e que volte com muito dinheiro pra bancar o nosso podcast. E fora isso, aquele aviso de sempre, né? Curta nosso trabalho, comenta aí, dá a caixa de sugestões, vem dando resultado, hein? Olha lá. Novos quadros, o Vai Dar Namoro surgiu da caixa de feedback dos ouvintes. Não garanto que eu vou fazer toda semana, porque eu acho que toda semana ter uma sugestão talvez seja difícil. Mas vou tentar ali meio que alternando pra gente meio que rodar os quadros desse podcast. Divulga aí pra galera, né? Tem o Spotify, tem o Deezer, tem o YouTube. Então cara, opção pra ouvir a gente falar besteira não falta. E eu espero que todos tenham uma ótima semana e que o São Paulo ganhe. Muito bem, Lucão. É isso, galera. Como o Lucas disse, independente da plataforma em que você estiver, nos siga, compartilhe, deixe like, deixe sugestões, comentários, é muito bom aí pro crescimento do nosso trabalho. E também continue nos apoiando, seremos eternamente gratos. O podcast tá indo muito bem. Segundo turno tá vindo aí, quem sabe com mudanças. Vamos ver o que acontece, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência de sempre. A gente se vê na próxima segunda. Valeu, falou e até a próxima.